Capítulo 5º. Disposições finais e transitórias. Artigo 22. Aplica-se o benefício especial de que tratam os parágrafos 1º a 8º do artigo 3º ao servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive ao membro do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, oriundo, sem quebra de continuidade, de cargo público estatutário de outro ente da Federação que não tenha instituído o respectivo regime de previdência complementar e que ingresse em cargo público efetivo federal a partir da instituição do regime de previdência complementar de que trata esta lei, considerando-se, para esse fim, o tempo de contribuição estadual, distrital ou municipal, assegurada a compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Artigo 23. Após a autorização de funcionamento da Funpresp-ESE, da Funpresp-JUDE e da Funpresp-LEG, nos termos desta lei, os servidores que deverão compor provisoriamente os conselhos deliberativos e os conselhos fiscais, dispensados da exigência da condição de participante ou assistido dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, serão nomeados, respectivamente, pelo Presidente da República, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e por ato conjunto dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de que trata o caput deste artigo será de 2 anos, durante os quais será realizada a eleição direta para que os participantes e assistidos escolham os seus representantes, e os patrocinadores indicarão os seus representantes. Artigo 24. Para fins de implantação, ficam a Funpresp-ESE, a Funpresp-LEG e a Funpresp-JUDE equiparadas às pessoas jurídicas a que se refere o artigo 1º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com vistas à contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Parágrafo 1º. Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse público, para os efeitos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a contratação de pessoal técnico e administrativo, por tempo determinado, imprescindível ao funcionamento inicial da Funpresp-ESE, da Funpresp-LEG e da Funpresp-JUDE. Parágrafo 2º. As contratações observarão o disposto no caput do artigo 3º, no artigo 6º, no inciso 2 do artigo 7º e nos artigos 9º e 12 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e não poderão exceder o prazo de 24 meses. Artigo 25. E a União autorizada, em caráter excepcional, no ato de criação das entidades fechadas de previdência complementar referidas no artigo 4º, a promover aporte a título de adiantamento de contribuições futuras, necessário ao regular funcionamento inicial, no valor de: Inciso 1º. Funpresp-ESE, até R$50 milhões. Inciso 2º. Funpresp-LEG, até R$25 milhões. Inciso 3º. Funpresp-JUDE, até R$25 milhões. Artigo 26. A Funpresp-ESE, a Funpresp-LEG e a Funpresp-JUDE deverão entrar em funcionamento em até 240 dias após a publicação da autorização de funcionamento concedida pelo órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. Artigo 27. Aplicam-se ao regime de previdência complementar a que se referem os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal as disposições das leis complementares nº 108 e 109, de 29 de maio de 2001. Artigo 28. Até que seja promovida a contratação na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 15 desta lei, a totalidade dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, aos fundos e às provisões dos planos de benefícios da Funpresp-ESE, da Funpresp-LEG e da Funpresp-JUDE será administrada por instituição financeira federal, mediante taxa de administração praticada a preço de mercado, vedada a cobrança de taxas de performance. Artigo 29.
O caput do artigo 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11%, incidentes sobre. Inciso 1º. A totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele. Inciso 2º. A parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de servidor. Alínea A. Que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso e item e optado por aderir ao regime de previdência complementar ali referido, ou. Alínea B. Que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso 1º, independentemente de adesão ao regime de previdência complementar ali referido. Artigo 30. Para os fins do exercício do direito de opção de que trata o parágrafo único do artigo 1º, considera-se instituído o regime de previdência complementar de que trata esta lei a partir da data da publicação pelo órgão fiscalizador da autorização de aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios de qualquer das entidades de que trata o artigo 4º desta lei. Artigo 31. A FUNPRESPESE, a FUNPRESPLEG e a FUNPRESPJU deverão ser criadas pela União no prazo de 180 dias, contado da publicação desta lei, e iniciar o seu funcionamento nos termos do artigo 26. Parágrafo 1º. Ultrapassados os prazos de que trata o caput, considera-se vigente, para todos os fins, o regime de previdência complementar de que trata esta lei. Parágrafo 2º. Ultrapassados os prazos de que trata o caput sem o início do funcionamento de alguma das entidades referidas no artigo 4º, os servidores e membros do respectivo poder poderão aderir ao plano de benefícios da entidade que primeiro entrou em funcionamento até a regularização da situação. Artigo 32. Considera-se ato de improbidade, nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, o descumprimento injustificado dos prazos de que trata o artigo 31. Artigo 33. Esta lei entra em vigor. Inciso 1º. Quanto ao disposto no capítulo 1º, na data em que forem criadas quaisquer das entidades de que trata o artigo 4º, observado o disposto no artigo 31, é. Inciso 2º. Quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação,